Boa noite, meus irmãos. Hoje, mais uma terça-feira, né? E a gente vai falar sobre depressão. Só que a gente vai falar em duas etapas, né? Quando o Ramé escreveu esse texto, tá? E hoje, atualmente, o que os especialistas, os psicólogos, os psicanalistas, eles abordam sobre o assunto. Antes, vamos fazer uma oração. Deus, nosso querido Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, nossa Mãe Santíssima, obrigado, Senhor, por mais uma terça-feira. Obrigado por todos os dias que se passaram. Obrigado pelo abrigo, pela proteção, pelo alimento. E que os estudos façam de nós termos mais consciência sobre os assuntos abordados, aprendizados, para nós ainda encarnados e para os irmãos que aqui estão desencarnados. Nossos mentores espirituais estejam sempre conosco, que a luz do Senhor esteja sobre nós, nos iluminando, nos guiando, para que possamos seguir o nosso caminho dentro dessas provas e expiações que nós possamos passar. Agradecemos, Senhor, por todos os momentos. Obrigado de todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Então, vamos falar no primeiro momento que Ramé escreve na época, né, em que ele abordou esse assunto sobre a depressão, e hoje, né, como os profissionais, os especialistas atuam. Ramé, naquela época, ele bota logo aqui em cima, logo aqui escrito assim, ó: é preciso saber lidar com as nossas emoções, não devemos nos censurar por senti-las, mas assim julgar a decisão que faremos dela. O que ele quer dizer com isso? Ramé, ele fala muito sobre emoções, sentimentos, percepções. Mas primeiro, antes de tudo a gente entender a depressão, a gente tem que entender o seguinte: o que é uma emoção? O que é um sentimento? O que é uma percepção? Emoção são estímulos que a gente percebe, né, dentro de algum ambiente, e dentro deste ambiente, né, esse estímulo vai causar mudanças físicas, mudanças emocionais, né, um choro, por exemplo, suor, medo. Só que o seguinte, o sentimento também ele anda junto com as emoções, porque na verdade o sentimento, na verdade, é a experiência em que as emoções nos mostraram, e essas experiências em que nós sentimos, tá, elas vão causar gatilhos, vão causar também mudanças, tá? Enquanto as emoções nós vivemos, né, essas mudanças em determinado ambiente, essa mudança ela pode ser física, ela pode ser mental, ela pode ser neurológica, biológica, tá? Ou o sentimento já é a experiência que a gente passou dessas emoções. Então, Ramé, ele começa a comparar essas emoções, e ele diz o seguinte: ele fala que para a gente não desencadear qualquer transtorno, tá? Depressão, ansiedade, a gente não pode, não deve, aliás, represar essas emoções e esses sentimentos. Só que existem sentimentos que podem nos fazer mal, e existem sentimentos e emoções que podem nos salvar de uma determinada emergência, de uma determinada situação. Então são dois cenários diferentes. Um que pode nos prejudicar e o outro que vai salvar a gente, que vai fazer a gente escapar de um perigo, de uma emergência, não de um assalto que você vai falando. Aí não, aí o negócio é mais complicado, porque você não pode reagir. Mas, então ele fala o seguinte, então ele fez umas partes importantes. Ele diz o seguinte: devemos nos conscientizar de quanto estivermos abrindo mão de nossos sentimentos, pensamentos e emoções e necessidades em favor de alguém, somente para receber aprovação e consideração. Ele diz o seguinte, que tanto as emoções quanto os sentimentos, eles têm que ser expressados, têm que ser postos para fora. E a gente não pode guardar essas emoções e sentimentos
justamente para receber a aprovação de alguém ou de um conjunto de pessoas. Porque a gente guardando esses sentimentos e essas emoções, a gente acaba se prejudicando. Aí olha o que ele diz aqui. Quantas vezes asfixiamos e negamos nossas emoções diante de acontecimentos que nos machucaram profundamente. Relegar essa parte de nós é ignorá-la e pode se tornar um tanto desagradável e destrutivo em nossas vidas. Então quer dizer o seguinte, a gente tem que pôr para fora esse sentimento. Mesmo que não seja com alguém da família, mas que seja com um profissional, um psicólogo, um psicanalista. Aí o que ele fala, em outra parte que eu grifei, o hábito de rejeitarmos frequentemente as energias emocionais fará com que percamos a capacidade de sentir corretamente e sem interpretação de sentimentos não podemos promover a reparação de nossas faltas. Ele também fala da reparação de faltas. A gente, em reencarnação e reencarnação, a gente comete faltas e comete erros. Então, qualquer erro que a gente cometa, por exemplo, nessa reencarnação, a gente não deve se sentir culpado, a gente não deve guardar essa culpa, essa coisa autodestrutiva, porque também pode desencadear, por exemplo, a depressão. Então, ele diz aqui o seguinte, para repará-las é preciso estar predispostos a dizer o que pensamos e escolher com independência. O escolher que ele fala é procurar ajuda, para você se tornar independente, para você não se tornar dependente dessa culpa, tá? E aquilo te causar destruição, mas é destruição física, emocional, psicológica, tá? E lá embaixo ele fala o seguinte, nossa capacidade para absorver certos aspectos da vida deve-se a causas situadas nas profundezas de nossa consciência, que está em constante aprendizado, quer dizer, a gente está em constante aprendizado e ascensão espiritual. Isso a gente fala o tempo inteiro, né, com os estudos, né, os próprios estudos superiores e os irmãos que já estão no plano espiritual, ele já fala isso para a gente está em constante aprendizado e é para ter ascensão espiritual. Portanto, não devemos nos culpar por fatos negativos do passado, pode ser o passado nessa vida e pode ser em outras vidas que a gente tem, pois tudo o que fizemos estava ao nível da nossa compreensão e a época em que eles ocorreram. Quer dizer, se a gente cometeu alguma falta, algum erro, tá? Em outras vidas ou nessa, é porque naquele momento a nossa compreensão é aquela. Naquele momento a nossa consciência, o nosso aprendizado não era igual hoje. Então a gente comete, mas depois a gente pode reparar. E como é que repara? Divaldo Franco diz o seguinte, todo bem que você faz, você repara fazendo, todo mal que você faz, você repara o bem em qualquer momento da sua vida. O que importa é fazer o bem. Então, ele diz aqui o seguinte, nossas emoções, tá? Emoções não são erradas ou pecaminosas. Elas não são os atos de si, pois sentir raiva, é o que ele fala, pois sentir raiva é diferente da gente cometer a brutalidade. Você pode sentir raiva, você pode sentir medo, mas o que difere é o ato que você vai cometer de acordo com daquelas emoções e aqueles sentimentos. Por exemplo, eu estou com raiva de determinada pessoa. Eu posso, em determinado momento, ir lá e cometer uma brutalidade para uma pessoa. Mas quando a gente começa a aprender a lidar, claro, a gente tem que ter ajuda, né, para poder aprender isso. Quando a gente começa a aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos, a gente consegue segurar essa raiva para a gente não cometer um problema lá na frente. Então, nessa primeira parte em que Hamed fala, ele fala que a gente não pode represar essas emoções, porém saber que determinadas emoções, como raiva, por exemplo, pode causar na frente uma brutalidade, um assassinato, um latrocínio, um homicídio de alguma coisa. Então aqui está dizendo que, olha o que ele fala, para repararmos é preciso saber lidar com nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Quer dizer, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer de acordo com o que a gente está sentindo. Advertimos, porém, que não estamos sugerindo que as emoções devem controlar o nosso comportamento.
Ao contrário, acreditamos que não permitirmos senti-las, não saberemos como tê-las sob nosso controle. Então ele diz o seguinte: a gente tem que aprender a perceber essas emoções e os sentimentos para a gente aprender o que a gente vai fazer com elas em determinadas ações. Então, nesse primeiro momento, Hamed ensina que as emoções elas não podem ser represadas. Só que em determinadas emoções, tá? Ele cita aqui também que elas nos defendem. Quer ver um exemplo? O nosso sistema nervoso central, ele tem determinadas partes que eles funcionam de forma autônoma. Tá? Exemplo, sistema nervoso simpático e o parasimpático. Então vamos entender o seguinte: eu saio daqui agora, ou alguém sai daqui agora, né, e de repente sai um cachorro de lá feroz para atacar a gente. Naquele momento aí a gente se pergunta, da onde que surgiu tanta força para a gente ou correr do cachorro ou pular do cachorro? É espiritual? É físico? Muitas das vezes é físico. Porque é o seguinte: o sistema nervoso é simpático, tá? Ele prepara a gente para a luta ou para a fuga. Ele prepara você para uma emergência ou um determinado estresse. Então, o que acontece no momento que você está sobre aquele estresse, sobre aquela ameaça? Tá? Substâncias são liberadas no nosso corpo, como, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina vai fazer o quê? Vai aumentar os batimentos cardíacos, né? Outras substâncias vão fazer com que o nosso grupo muscular relaxe, contrai, pupilas vão dilatar, a frequência cardíaca vai aumentar, dos bronquios na parte respiratória, eles vão dilatar justamente para você captar oxigênio. E o oxigênio dentro do nosso corpo também é transformado em energia. O corpo vai começar a quebrar, né, a glicose para poder fornecer energia, e depois vai começar a quebrar o que ele tiver para fornecer aquela energia. Mas por que o corpo faz isso? O corpo faz isso justamente: ou você vai lutar, ou você vai correr. Ou você vai paralisar, ou você vai lutar, ou correr. Então essa força que a gente tem, que a gente nunca imagina na vida da gente, vem do próprio corpo. O próprio corpo gera essas emoções e esses sentimentos justamente para a gente se defender. Só que o problema é depois. Aí outro sistema, da parte do sistema nervoso central, entra, que é o parasimpático. Ele vai fazer tudo ao contrário. O que ele vai fazer? Vai baixar o batimento cardíaco, ele vai contrair as pupilas, vai fazer tudo ao contrário para quê? Para que você relaxe. O problema é depois, porque depois que você relaxa, vem outros sentimentos. E quais são os outros sentimentos que vêm? Você pode chorar, você pode entrar em pânico, você pode ter uma crise de ansiedade. Mas tudo isso foi provocado para te defender. Então, nessa parte em que Hamed explica, essas emoções, esses sentimentos foi para defender, e esses sentimentos a gente não tem como guardar para no futuro se tornar uma depressão, se tornar, né, uma ansiedade. Então, em dois momentos, as emoções e os sentimentos represados podem causar transtornos como depressão, ansiedade e outros transtornos, mas em outros momentos, essas mesmas emoções que são desencadeadas pelo próprio corpo, elas vão te ajudar. E nesse momento você não vai poder guardar, porque aquilo te defende, aquilo vai fazer você se defender, tá? Das ameaças, de um estresse, de alguém tentar fazer algum mal a você. Então a gente se pergunta depois: mas por que eu consegui fazer aquilo? O seu próprio corpo produziu isso para você se defender, tá? Então ele fala aqui o seguinte: que a gente represa o tempo, mas isso pode fazer mal para a gente, mas a gente ao mesmo tempo precisa dessas emoções para se defender. Então, nesse atual momento em que Hamed escreve, né, essa, né, questão da depressão, ele fala mais dos sentimentos, das percepções, das emoções. Só que no cenário atual, né, mudou um pouquinho, tá? Então, para a gente a questão da depressão, claro que tem várias formas de você entender, tá? Vamos dividir o seguinte: vamos dividir a depressão em a parte física, a parte mental e a parte espiritual. Mas por que da parte física? Vamos entender o seguinte: a gente, todos nós, nunca fomos corpos, nós sempre fomos espírito. O corpo habita o nosso espírito. Então, quando a gente
né, cuida do nosso corpo, faz exercícios físicos, né, dá aquela saúde do corpo, automaticamente a gente está também cuidando do espírito, porque os dois estão ligados. E o mental? O mental, ele tem a ver com a mente, né? Pensamentos. E o espiritual? O espiritual, ele tem a ver com o que a gente chama de transcendência. O que é transcendência? Inteligência. Se a gente for na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o Livro dos Espíritos, da questão 23, pergunta: o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Então, o espírito tem a ver com inteligência também. E na questão 24, o espírito é sinônimo de inteligência? Um dos atributos do espírito é a inteligência. Por que eu estou falando isso? E por que isso tem a ver com a depressão? Entende uma coisa: o deprimido, ele não tem perspectiva de nada. Ele não tem perspectiva de nada. Tudo para ele é negativo. Aí já entra o quê? Mental, pensamento. Tá? Ele não tem perspectiva de vida, de nada, e ele só pensa negativo. Você pode ser o mais positivo do mundo, mas para ele vai ser sempre negativo. Tá? O que acontece? Deixa eu explicar uma coisa. Quando esses três itens, físico, mental e espiritual, eles estão em equilíbrio, a gente tem algo que a gente chama da felicidade. A gente fica, em alguns momentos, feliz. O que acontece? Quando a gente está feliz, a gente fica iluminado e passa essa luz para todo mundo, porque as pessoas percebem. Tá? Só que o depressivo, ele vive o quê? No momento de escuridão. E na escuridão, tá? Não existe a possibilidade, naquele momento em que ele está ali, de ver a luz. Tá? O escuro, infelizmente, não ilumina. O que ilumina é a luz. Então, se a gente for fazer uma pergunta hoje é falado sobre depressão. Tem informação? Tem. Só que é o seguinte: a gente tem que dividir isso, deve dividir isso em dois momentos. O primeiro momento é o seguinte: quando a depressão ela saiu do armário e foi colocada em cima da mesa. Olha, você tem que ser discutido porque tem pessoas sofrendo com depressão. E o segundo momento, tem informação? Também tem. Só que aí, a informação que a gente tem, claro, eu digo que em outros canais, com certeza estava, porque naquela época de remédio não tinha, mas hoje o segundo momento é falado muito das doenças, mas não é falado do doente que não come, não quer viver, quer ficar isolado no escuro, quer tirar a vida. O doente, ele está triste, angustiado, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala muito das doenças e esquece de falar dos doentes, né, a gente acaba não, como é que eu posso dizer, dando uma certa importância. Eu sei que tem muitas ONGs, tem muitos locais que as pessoas tratam esses pacientes, tá? Então, o que acontece? O depressivo, diferente do ansioso, ele passa por uma insônia, está chamada insônia terminal. O que é insônia terminal? A insônia terminal é o seguinte: o depressivo ele dorme, tá? Ele dorme. Só que quando chega lá para as 3, 4 horas da manhã, dependendo do caso, ele acorda como se alguém estivesse chamando ele, ou quando ele não consegue dormir mais. Isso é chamado de insônia terminal. E quando já o ansioso é diferente. O ansioso, ele deita, ele dorme, ele fica se mexendo para lá e para cá o tempo inteiro, ele se mexe o tempo inteiro, mas ele consegue dormir. Diferente do depressivo, o depressivo, ele não tem um sono profundo. E o que acontece? Tem características físicas disso? Tem características físicas. Isso é visível. Se fizer um exame de polissonografia, que é o estudo do sono, vai lá ver os distúrbios do sono. Tá? Então, fisicamente, isso é visto. Olha aqui, ó, físico. Tá? Por mais que às vezes ele cuide do corpo, mas esses transtornos causaram problemas para ele. Tá? E o que acontece?
O depressivo, tá? Ele tem questão genética no depressivo? Possivelmente tem, porque isso já foi estudado, e também tem causas físicas, tá? Por quê? O que acontece? Todos nós podemos ficar depressivos. Só que é o seguinte: a gente pode ficar depressivo por exaustão. O que é depressivo por exaustão? Quando a gente leva uma vida desregrada, quando a gente extrapola o limite do nosso corpo, a gente vai ficar um certo período depressivo, não querendo fazer determinadas coisas, mas isso passa. Já o depressivo genético, né, que já foi pesquisado, essa genética, ele entra num ciclo. E determinado momento, naquele ciclo, ele entra em depressão. Tá? Mas por que ele entra em depressão? Por causa do metabolismo da serotonina, né? Que é um dos responsáveis, os transmissores para a serotonina, dopamina e outros, são responsáveis por esse metabolismo. Só que é o seguinte: qual é a ideia hoje dos profissionais? Aqueles profissionais hoje, acredito que eles já trabalham com isso, diferente de muito tempo atrás, claro, porque não tinha tanto conhecimento e tecnologia para isso. O que eles fazem? Eles cuidam desses pacientes, mas de forma que eles se autoconheçam, de forma que eles percebam o que ele tem, o que aquilo é causado nele e o que ele pode fazer. Mas por que eles fazem isso? Faz com que os pacientes fiquem tenham um autoconhecimento, né? Porque o paciente se torna independente do médico. É como se o paciente estudasse sobre o problema dele, se autoconhecesse sobre todas aquelas emoções e ele carregasse uma mão dele mesmo para onde ele quiser. Toda vez que pode ir para onde ele quiser. Só que é o seguinte: para ele, para onde ele quer, ele tem que se autoconhecer. Então, ele tem que se perceber, entendendo que a depressão e é causada por isso. Porque vai chegar um tempo na vida desse depressivo que esse tratamento dando certo, ele só vai ao médico para poder pedir um medicamento, porque ele já se autoconhece. Então, quando a gente se autoconhece e quando a gente tem algum problema, isso tudo muda, porque o autoconhecimento faz a gente entender a gente mesmo. Tá? Então, o trabalho com o depressivo, com psicólogo, não é fácil, é trabalho em cima de trabalho, não tem mágica. O depressivo, ele não vai se livrar, é uma mágica, olha, você está com não. Tá? É trabalho em cima de trabalho, é trabalhoso, ele também tem que querer, tá? Ele também tem que querer a cura, para que ele possa ser independente. Então, o autoconhecimento, o conhecimento de si próprio, faz com que ele possa se independer normalmente. Tá? E muitas pessoas falam assim: mas é culpa do estudo. Peraí, vamos primeiro ver a parte física, que é um estudo químico do cérebro. Depois, olha, já fiz todos os tratamentos possíveis. Agora, vamos para a parte espiritual. Tanto que no começo eu dividi físico, mental e espiritual. Tá? Então, acredito que os tratamentos de hoje, em relação à depressão, fazem com que o paciente se autoconheça, entenda o que ele tem para poder ter uma vida na frente. Sabe por quê? Porque o contrário da felicidade é a depressão. E a depressão leva a pessoa a ficar naqueles ambientes escuros. Então, os profissionais querem fazer o quê? Tirar ele do escuro e trazer para a luz. Fazendo com que ele se autoconheça. É fácil. Eu não posso também dizer muito porque eu não sou profissional da área, mas acredito que não deve ser. Não deve ser fácil não tirar aquela pessoa do escuro e trazer para a luz, justamente para ele se autoconhecer. Tá? Então, a média, em determinado momento, ele fala para a gente conter as emoções, não podemos represar essas emoções, depois ele usa essas emoções para que a gente possa se defender, mas no cenário atual, uma das técnicas para aquele depressivo sair, né, daquele momento de escuridão, de medo, de ficar ali e não querer saber, de viver, é o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, onde ele mesmo vai criar um manual de tudo que ele tem. Aí fica fácil, porque por mais que ele saiba, né, que naquele momento ele vai entrar em depressão, ele vai saber como é que ele vai agir, ele vai entrar em pânico e nem desespero. Tá? Eu não sei como é o trabalho, né, dos profissionais na questão dessa de depressivos, né, porque não pode demorar muito, porque senão eles acabam tirando a própria vida.
mas acredito que é por esse caminho, o autoconhecimento deles mesmos. Tá? Se não tiver uma pergunta, eu vou responder. Se eu souber responder, a gente responde. Tá? Então a depressão, hoje, acredito que tem tecnologias para poder ter consciência de se livrar desse mal. Não só a depressão, mas outros também. Tá certo, gente? Então, tem a outra parte da depressão que terça-feira não vai ter, legal? Terça-feira vem não? Não, só na outra. Aí eu vou falar a segunda parte. Da continuação da depressão, que já é o outro assunto. Bom, a visão do espírito e o médico se juntam aqui, né? A gente tem no consultório um grande volume de pacientes com depressão. A gente sabe que hoje a depressão muitas vezes é amenizada com antidepressivo, antipsicótico, que está muito ligado aos neurotransmissores, como o Marcos falou. E a resposta é boa, né? Pacientes que têm depressão, a gente começa a depressiva, a resposta é muito boa. Lógico, tem todo o contexto social, familiar, principalmente na minha área de geriatria, há muitas perdas, morte, aposentadoria, então ele aparece de forma diferente do que um paciente mais jovem. Mas a gente geralmente começa a depressão e tem boa resposta. A questão mental, porque a depressão é um doença mental. Embora existam alterações de neuroimagem, pacientes que têm depressão, tomografia, ressonância, distância, se quiser, existem áreas afetadas do cérebro nessa doença. A questão mental e espiritual, do espírito, a gente tem que discutir muito. Saber o que é resquício de outras vidas, traumas, né, informação espiritual. Essa é a discussão ampla. Só o Leonardo pode falar. Eu vou falar um pouco, sim. Vou falar um pouco, sim, até porque eu estudo isso há 30 anos, né? Fator mental, espiritual, mental como psicanalista, claro que tem uma década só. Mas campo obsessão, desobsessão, né? São 30 anos de estudo muito profundo, prática, enquanto médium, enquanto magnetizador e hipnólogo. E uma das questões que vem é que existem dois tipos de ação dos obsessores para levar uma pessoa à depressão. Aproveitamento, quando a obsessão não é causa, quando a obsessão é efeito. Aproveitamento do espírito nessas questões que o Dr. Paulo Marcelo falou. Pessoas, né? Ele como médico geriátrico, então tem muitas pessoas idosas, sofreram muitas perdas, né? Então, às vezes os espíritos obsessores se aproveitam dessas questões para levar a pessoa a um estado de exacerbação do processo de tristeza, de vazio existencial, de falta de sentido na sua vida. E tem a obsessão que ela é a causa da depressão, que é quando o espírito se aproxima, dá a ideia fixa à pessoa, né? E aí a pessoa fica com aquela ideia fixa de a vida não presta, eu vou me matar, a vida não tem sentido, eu não tenho o que fazer nessa vida aqui, ninguém gosta de mim, ou então eu vou dar trabalho às pessoas, que eu estou nesse processo de apatia, eu não tenho alegria de viver. E aí os espíritos jogam, muitas vezes, né, essa contaminação mental de espírito desencarnado sobre espírito.
encarnado num primeiro momento. Num segundo momento, eles fazem essa contaminação esperando a pessoa sair do corpo quando a pessoa dorme. E levam a pessoa a regiões onde eles mostram imagens, tipo a pessoa se jogando da altura da sacada de um prédio, a pessoa imaginando ali, mostra a imagem de um revólver, uma mão segurando um revólver e se dando um tiro. E geralmente, por exemplo, no livro Dramas da Obsessão, do Dr. Bezerra de Menezes, na psicografia da Dona Ivone da Amaral Pereira, eu sempre chamo a atenção para isso, que no movimento espírita brasileiro se chama muito o Dr. Bezerra para cirurgias espirituais, ele faz. Mas um dos maiores trabalhos que Bezerra de Menezes faz no mundo espiritual, ele fala que é a clínica dele no mundo espiritual, é desobsessão. Ele atuou com isso por décadas. Por décadas. Inclusive socorrendo o próprio filho. O obsessor queria se vingar de Bezerra, mas não conseguia atingi-lo pela superioridade moral dele, mas a fraqueza do filho quis atacar Bezerra, obsedando o filho dele. E nós que trabalhamos no processo de desobsessão, a gente vê isso. Em Dramas da Obsessão, Bezerra de Menezes fala que esse processo, geralmente as pessoas que estão nesse processo depressivo, em um nível de influência espiritual sendo a causa, elas ficam em silêncio por meses, sofrendo uma opressão espiritual. E quando a pessoa, de repente, tira a própria vida ou desiste de viver sem se matar mais, não quer comer mais, não quer nada fazer, ela já está além do limite, né? E aí, claro, não nos cabe julgar o momento em que uma pessoa faz isso, nem o obsessor e nem a pessoa obsedada. Uma das coisas é tratar a pessoa obsedada como a vítima e que ela não teria nada com aquilo. Muito pelo contrário, ela tem. Não, mas você falou do filho de Bezerra que foi obsedado e o obsessor queria atingir a Bezerra. Sim, mas o filho dele, quando o obsessor se manifesta, em várias reuniões foram feitas evocações do obsessor, não se esperou manifestação espontânea, não, foi evocado, né? É outra questão que o movimento espírita brasileiro tem. Não se evoca espírito. Muitos espíritos muito considerados no movimento brasileiro falam isso, entretanto Allan Kardec fala justamente o contrário. A evocação é necessária. Então, como a época de Kardec já se fazia, ele não fazia desobsessão, mas anotava-se o nome e o endereço para que os médicos se concentrassem. No livro Dramas da Obsessão, Bezerra de Menezes mostra isso, tem o nome e o endereço, e aí ele ora como espírito e ele se desloca aquele endereço, quando não leva consigo um desdobramento dos médios, né? Como acontece nas reuniões aqui. Os médios descrevem quando estamos vendo, e é muito interessante isso, porque é um fator de evidência. A gente descreve casos que nós nem conhecemos. E aí isso faz com que a gente tenha a evidência de que, olha, realmente eles estão lá. É um processo de clara evidência, um processo mínimo. E muitas vezes nós vemos os obsessores como Marcos, também está evidente, Juliano está evidente, eu, quantas vezes a gente está junto em desdobramento, vendo o processo e percebendo, cada qual, ou o mesmo obsessor, ou alguém que está com a visão ali na hora ainda mais ampliada, e diz, olha, o obsessor está querendo se esconder em tal lugar assim, e a gente os convida, nós os convidamos. Venham para a reunião de obsessão. E como é que se confirma a obsessão? Só com isso? Não. Pesquisamos fatos depois.
como é que está aquela pessoa que foi, né, atendida? Quantas vezes eu vi, porque aí quando as pessoas me pedem socorro e eu conheço casos, como médium, tem um estudo de me anular um pouco, deixar para os outros médicos. Quantas vezes a esposa de Joaquim Cida, Marcos, quantas vezes a Cássia está ali, Juliana, escrevendo perfeitamente, depois, através de Cássia, através de Cida, que são médiums de incorporação, de amado, os obsessores se manifestam, disseram exatamente as palavras que eu havia ouvido da pessoa desedada, sem que eles soubessem de nada. E aí muitas depressões foram curadas a partir disso, porque eram depressões em que a obsessão era a causa. E quando a obsessão é o efeito? Afaste-se obsessor ou o obsessor é moralizado. Eu gosto de usar essa palavra, eu não gosto de usar muito doutrinado, não. Moralizado é a palavra que Kardec usa na revista Espírita. E aí? Mas era efeito. O transtorno continua, eu preciso continuar o tratamento médico. São questões, muitas vezes, como o Marcos colocou, o Dr. Paulo colocou também, questões neuroquímicas. Né? Então, assim, é um trabalho muito melindroso, o trabalho da obsessão, e que a medicina está avançando nos estudos da espiritualidade, mas as questões de obsessão não. Né? Eu já ouvi vários médicos e já confrontei vários médicos que falaram comigo assim, não, o problema dele é só físico, eu não estou vendo que é espiritual. Tem o físico, sim, a obsessão prolongada das organismos, mas tem a parte física também, a parte espiritual também. E aí fala assim, não, teve um que veio para ser tratado aqui, e depois o filho era médico e falou assim, não vai ser tratado mais não, porque não, a medicina isso não existe não. Realmente, a medicina não tem esse tratamento não, mas na medicina, vamos usar essa expressão espiritual, sim. Então, aí eu coloquei para o médico, o senhor estudou isso, estudou aquilo, tais autores, médicos como Bezerra de Menezes, que fizeram esse trabalho, o livro dele é Loucura sobre o Novo Prisma, Dr. Calvo Villani, com 30 anos entre os mortos, fez esse trabalho com a esposa dele, que era médica, no consultório dele de medicina, tratando obsedados e obsessores, fizeram isso. O senhor conhece esse trabalho, conhece sobre isso, estudou sobre isso? Não, então, se o senhor não estudou, me desculpe, isso é da verdade, está falando que não conhece. Então, e como psicanalista, estendendo um pouco minha fala, para colocar para o Marcos, né? Eu tenho meu método, né? Criei meu método para atender pacientes com depressão. E uma das partes desse método é quando o paciente está já disposto, já bem, no sentido de aquele que estava apático, não sair de casa nem nada, eu saio com ele. Eu levo para dar uma volta comigo. Tanto para observar o comportamento fora, quanto para estimular a saída. E diversos jovens já tratei assim, saíram da depressão e hoje viajam, caminham pela cidade como se não tivessem passado por aquele período. Então, muitos têm sido socorridos através dessa abordagem que eu faço. É extensa, complexa, não vou falar aqui de abordagem profissional como psicanalista. Tem dado certo, como dá certo, tantas outras abordagens, cada uma tem sua técnica específica e busca. Agora, uma coisa que você falou do autoconhecimento é essencial, que o jornalista Henry Solomon, no livro O Demônio da Meia-Noite, ele faz toda uma autoanálise de processo de depressão que ele viveu e faz até um estudo sociológico da população que passa, né, pelo processo depressivo. Desculpa eu ter me estendido, mas o Paulo tocou num assunto que realmente a experiência da gente não podia deixar de ser colocada, né? Pode falar?
Vocês já contemplaram, né? Acho que todas as dúvidas né, de vocês que estão aqui, que vai ouvir depois, né? Mas é só assim ressaltar, né? Já que vocês me deram a palavra, enquanto psicólogo, quando a gente identifica um paciente que está com depressão, né? É um momento de acolher. Então, assim, família que vê alguém que está com depressão, tem um olhar acolhedor, né? Atento, precisa sim de medicação. Não só dentro da psicologia, né, fazer a psicoterapia, mas a gente precisa sim caminhar para o psiquiatra para poder, né, receber a medicação. E hoje a psicofarmacologia está avançando, né, está já bem mais, vamos dizer assim, mais refinado, né, as medicações não tem tantas alterações como antigamente, né, e isso acho que garante até uma qualidade de vida, né, para esses pacientes. E já contemplou, Léo, né, em relação espiritual, porque muitas das vezes o paciente está em depressão. Você também é muito experiente porque ela dialoga, né? A gente, quando vê um caso assim, também de depressão, pode ser algo não só de agora, dessa vida, né? Já que a gente está com um olhar mais amplo em relação às questões espirituais, pode estar no campo do passado, né? De uma outra vida, né? Então a gente tem a possibilidade de auxiliar bastante, né? Os pacientes, porque a gente tem esse olhar. Então a gente contempla todos os campos, né, aí que são afetados, né, em relação à depressão. E você já falou sobre o espiritual, não vou me estender não, no nosso horário, tá? Só complementar uma coisinha rápida, de que as próprias ciências, as pesquisas científicas colocam, né, que nesses casos, quando é uma questão exclusivamente química, uma medicação resolve. Mas mesmo assim, as evidências científicas mostram que é preciso um tratamento conjunto, tanto medicamentoso e o acompanhamento médico, né, junto, e o acompanhamento psicoterapêutico ou analítico, para realmente, né, toda aquela angústia que a pessoa sente, ela poder expressar, né? É isso. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, Deus nosso querido Pai. Obrigado pelas inspirações, pelos conhecimentos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós, abençoe os irmãos desencarnados que estão aqui também, ouvindo esse tema de depressão, aprendendo. Que o Senhor Jesus abençoe aqueles que estão nesses momentos em estados depressivos, mas que em um outro momento eles vão se livrar deste processo. Que o Senhor Jesus abençoe nossos queridos mentores, trabalhadores, aos irmãos que vêm nos ajudar neste momento, nessa segunda etapa dos passos espirituais. Também pedimos que nós possamos, em nossas orações, dirigir nossas energias e pensamentos positivos para o mundo que está passando por um processo. Pedimos, Senhor Jesus, que não exista hipótese, determinadas hipóteses, uma terceira guerra mundial, assim como aconteceu a primeira e a segunda, com a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Que nenhuma nação, que nenhuma população, que nenhum ser possa ser dizimado, e que possamos passar para um planeta em regeneração, para um dia se tornar um planeta regenerado. Que o Senhor Jesus abençoe, ilumine a cabeça dos líderes de todas as nações, para que eles possam refletir, para que em nenhum momento aconteça uma catástrofe, em que nós possamos ter a paz e a felicidade em qualquer momento de nossas vidas, aqui ainda encarnados e desencarnados também. Que o Senhor Jesus nos proteja, que o Senhor Jesus nos ensine, que o Senhor Jesus
nos encha de luz. Com Ti dormimos, Senhor, com Ti dormimos, com Ti acordamos. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja em direção às nossas casas e que possamos dormir e que um outro dia seja bem melhor do que hoje. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja.